imensamente a presença de todos vocês. É uma honra muito grande para mim e para a Infocom termos vocês aqui na mesa. O seu tempo, vocês estão deixando de estar lá atendendo os seus clientes para passar esses minutos com a gente. Então, para não tomar mais tempo, vamos à regra do debate, senhores candidatos. Espera aí, a rede programa, né? Eu tenho as perguntas aqui. Vamos começar. Eu vou variar a ordem pouco a pouco, mas todo mundo vai falar. Nós vamos começar agora pelo Carlos e vamos seguir na sequência da mesa. Depois eu invento outra ordem lá e eu vou controlar o tempo aqui quando eu der um toque, tá? A primeira pergunta, nós temos 3 áreas de pergunta. A primeira é sobre a evolução do mercado. Nós sabemos que o mercado vem se moldando ou modelando pouco a pouco e está chegando a um ponto onde o fabricante fornece uma solução diretamente para o integrador ou para o consumidor final. A internet colabora muito para isso, né? Colabora não só para as pessoas aprenderem da tecnologia, para o suporte técnico. Então, a gente queria saber como é que você vê o mercado AV global daqui a 5 anos. Será que ainda existirão, por exemplo, os distribuidores, ou é uma tendência que os integradores vão prover apenas o serviço fabricante direto com a venda? Então, é um exercíciozinho de futurologia. Carlos, por favor, o que você pensa a respeito? Sem dúvida, a internet está mudando bastante as relações comerciais em vários setores, e o nosso setor não é diferente disso. Principalmente, eu diria, na área de informação, treinamento, na informação, o ensino do cliente. O cliente final tem condições de aprender diretamente sobre o produto ou solução que ele está comprando, e na área de suporte. Então, isso facilita muito o contato direto do fabricante com o cliente final. O integrador tem um papel importantíssimo. Nós, no caso da Cresta, nós não vendemos caixas, vamos dizer assim, vendemos soluções. Então, o integrador sempre terá um papel muito importante para fazer o sistema funcionar. E quanto à questão do distribuidor, que você coloca na pergunta, eu acho que o distribuidor passa a ter uma função mais logística. O distribuidor costumava representar o fabricante em mercados menores. Hoje, os mercados mais interessantes, com potencial maior, chamam a atenção do fabricante para fazer uma ação direta. Como a Crestron trabalhou no Brasil através de distribuidores por 16 anos, e esse ano montamos a nossa operação direta. Então, eu acho que essa é a tendência. Em mercados de mais volume, mesmo em mercados importantes, você tem o distribuidor com a função logística, função de administração de crédito e atendimento local, apoiando o fabricante. E no nosso mercado, que é o mercado mais de soluções, é o mercado de menos volume, eu diria que o distribuidor pode ter um papel em alguns mercados menores, mercados mais importantes, o fabricante deve ter esse contato. Obrigado, Carlos. Marco Coelho, da Extron. Como o Carlos falou, a internet tem treinado os nossos clientes, ela tem educado o mercado vem ficando cada vez mais maduro e conhecendo mais. Os integradores têm uma função importantíssima para nós, na nossa visão, que é levar ao cliente a solução que nós estamos oferecendo no mercado. Mas o distribuidor, ele passa a ter uma importância grande quando o mercado começa a ficar mais educado, porque o próprio mercado começa a exigir algumas coisas que ele pode trabalhar em cima. Também a junção da tecnologia, o movimento de junção da tecnologia de áudio e vídeo para uma solução de informática, esse movimento de unificação das duas também faz com que o perfil dos nossos clientes mudem, também modifica o perfil dos integradores e, consequentemente, também vai levando à necessidade de uma distribuição para apoiar as fábricas. O Brasil, principalmente, tem um território imenso, fica muito difícil para as fábricas atingirem todo o território nacional. Então, o distribuidor tem uma função importantíssima no nosso caso. Ok, obrigado, Marco. Cristiano, Descabos. Assim como o Carlos e o Marco, acho que a principal função da internet vai ser fazer a gente treinar e expandir as soluções para o mercado todo.
acho difícil o fabricante conseguir atender toda essa demanda, mas o que ele vai conseguir é encontrar a demanda e repassar para o integrador, muitas vezes, poder operar e entrar lá dentro. Uma coisa que eu acho que a internet já começou a afetar e cada vez vai afetar mais, vão ser, infelizmente, as nossas margens. A gente vem de margens maiores, talvez há 5, 6, 7, 8 anos atrás, e isso vem diminuindo porque a gente aumentou o nível de informação que o cliente consegue captar dali, não só em termos de preço, mas também em termos de concorrência. Então, o que eu vejo é que talvez, apesar de poder possibilitar um aumento de vendas, essa interação com a internet, ele deve prejudicar em termos de margem para nós integradores do mercado. Obrigado, Cristiano. Manuel, por favor. Eu enxergo a internet de uma maneira bastante abrangente, ou seja, ela traz a oportunidade de você cada vez mais avançar no mercado e levar os seus produtos para os clientes de uma maneira muito mais rápida, ou seja, ele passa a ter acesso a essa informação e, por outro lado, ele passa também a conhecer mais rapidamente o seu produto. Esse é o lado positivo. Por outro lado, obviamente, quando você tem o domínio de um determinado produto, uma distribuição, você detém boa parte da cadeia, vamos dizer assim, à medida que você detém informação. Como é que eu vejo isso, né? Eu vejo da seguinte maneira. Acho que os distribuidores têm um caminho a percorrer que é cada vez mais se aproximar do cliente. Eu acho que isso é inevitável. Não vejo como isso não acontecer. Eu vejo cada vez os integradores se especializando mais ainda para se focar em determinados nichos e levar soluções mais completas ainda. E cada vez mais ainda próximos dos fornecedores. Os fornecedores acho que têm um papel importantíssimo que é fomentar cada vez mais as soluções disponíveis para o cliente final. Acho que isso é uma tendência no que se refere à comunicação do fornecedor para com o usuário. Mas a cadeia de integrador, olhando o projeto e ajudando o fornecedor para que se entregue essas soluções customizadas e de ponta a ponta, ainda é importante para o fornecedor, né, olhando aqui para a Harman. E o distribuidor, eu vejo ele num caminho um pouco mais no sentido de também enxergar oportunidades de projetos e soluções diretas a cliente. Eu acho que a internet também vai trazer uma mudança na maneira da gente enxergar o cliente final. Antigamente a gente tinha um cliente final um pouco engessado, um pouco forçado a determinadas soluções. Hoje, a maneira que você conversa com o cliente é diferente, porque a quantidade de informações que ele tem é bastante grande. Então, de maneira geral, assim que a gente enxerga essa relação integradores, distribuidores e fornecedores. Obrigado, Manuel. Por favor, Cleiton. Então, no caso da Christie, eu concordo com o que foi colocado aqui e adiciono mais algumas coisas, né? A internet para a gente, até mesmo pela distância que nós estamos da fábrica, né? A gente tem uma fábrica no Canadá e outra em Los Angeles. A internet para a gente, no Brasil e principalmente para o mercado, nos ajuda muito a trazer a experiência Christie e treinamentos e aprendizados para o nosso mercado, para os nossos dealers, podemos dizer assim. Então, dou até um exemplo, nosso centro de treinamento que será inaugurado agora no dia 2 de junho. Então, é um centro de treinamento que basicamente será utilizado com uma ferramenta junto ao nosso Christie University, que é uma base, né, que está toda a nossa base de dados para treinamento de todos os produtos, para trazer o aprendizado para os nossos parceiros no Brasil. Então, a internet para a gente é muito importante, além de que traz todas as disponibilidades de dados, de produtos que serão lançados ou produtos que estão no nosso portfólio. No caso de distribuição, da mesma forma que foi abordado aqui, a Christie há 16 anos vem vendendo no Brasil através de canais, nunca direto. Então, no nosso caso, nós temos distribuidores
fora e distribuidores no Brasil, distribuindo os equipamentos. Então, dessa mesma forma, a gente consegue atingir até mesmo uma gama de clientes em regiões remotas, em produtos que às vezes eles nem faziam sentido que existiam. Então, para a gente, a distribuição é sim um modelo que vai, para a gente, continuar a agregar muito valor. Tá ótimo, muito obrigado. Ricardo? Baseada nas respostas que nós tivemos até agora, a gente vê como cada um tem uma visão bem particular e bem ímpar do mercado no que tange internet e distribuição. Eu acho que isso é válido, porque cada um analisa o seu próprio mercado. No caso da Barco, especificamente, a Barco, por anos, tem a tendência de trabalhar com distribuidores e com integradores. Isso nos traz o melhor resultado, a melhor capilaridade e a melhor solução de integração. Quando nós falamos em termos de internet, de busca, o cliente final, ele pode ter acesso a um produto, ele pode ter acesso a uma solução menor, mas quando você diz em relação a um projeto de uma abrangência e de uma complexidade muito maior, eu acredito que possa haver uma certa geração de dúvidas e de algo que possa fazer com que o cliente final tenha uma definição errada daquilo que ele vai especificar ou daquilo que ele acha que necessite. Então, eu acho que é muito importante que as empresas direcionem as informações de modo claro, de modo objetivo, a não confundir, e sempre fazendo com que este cliente busque a experiência e expertise de um integrador e de um distribuidor. Obrigado. Marcel? Bom, eu acho que eu compartilho um pouco com o que o Marco falou, talvez até porque as nossas empresas têm um portfólio muito semelhante. Acho que depende muito do portfólio, né? Existem empresas que você precisa de uma venda consultiva porque o seu portfólio realmente requer isso. São produtos que necessitam de um amparo ao usuário muito maior. Por outro lado, você tem empresas que têm linhas de produto que você não tem necessidade de uma venda consultiva. Exemplo, cabos, conectores, coisas do gênero, em que qualquer um pode comprar acessando a internet, uma venda web. Então, eu acho que existem casos e casos. Eu não acredito, no atual estágio do Brasil, né, dos distribuidores que a gente encontra no mercado, no atual estágio de maturidade que nós temos hoje, não acredito que nós estamos preparados para abrirmos mão dos canais de distribuição. Eu acho que isso ainda vai durar muitos anos. Acho que é uma tendência cada vez mais, nós temos vendas consultivas, até porque os portfólios estão cada vez mais partindo para soluções e não caixas, né? Então, aos poucos isso vai amadurecer, mas acho que isso nunca vai, nem a internet vai tirar esse papel dos distribuidores. Eu acho que isso não acredito que seja uma tendência, eu acho que não vai mudar, eu acho que os integradores vão ter o seu papel, os fabricantes também, talvez aí, de novo, de acordo com o seu portfólio, cada um trabalhando junto ou invadindo a área do outro, mas sem que com isso venha abrir mão dos distribuidores. Ok, obrigado, Marcel. Alexandre? Bom, eu acredito em dois conceitos. O primeiro é a desintermediação, que vocês bem falaram, que é a questão da internet, onde a gente tem um usuário final cada vez mais educado, sabendo mais sobre o produto, e ao mesmo tempo também questionando o porquê de um intermediário. Se eu sei o que eu quero, se eu sei para que precisa, como funciona, eu quero comprar direto do fabricante. Para que eu vou comprar da revenda? Então, isso é um efeito deletério ou não, depende de como você vê, a questão da desintermediação. E do outro lado, a gente tem a questão da escala. Se você visita, por exemplo, uma fábrica como a Embraer, você vai ver um predinho da Rolls-Royce, você vai ver um predinho da Goodyear, você vai ver um predinho dos principais vendors deles, cada um vai ter a sua casinha, o seu departamento, e qualquer problema eles vão lá, conversam direto e resolvem. Ou seja, quando a gente fala em escala, eu vejo as grandes contas globais cada vez mais querendo ir direto no usuário, no fabricante. Então, eu acredito que uma tendência premente seja que as grandes contas... Porque a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, o negócio de integração de sistemas, ele é baseado em 3 Bs.
que é o Brains, Brands e Bucks. Você tem que ter know-how técnico, você tem que ter grana para poder comprar os equipamentos e você tem que ter acesso às marcas. E quanto maior o cliente, quanto maior o projeto, tudo bem, o Brains geralmente é o mesmo, os Brands aumentam um pouco, mas os Bucks aumentam de uma forma exponencial. Então, eu acredito, e isso não é, de novo, eu estou falando como Alexandre, não estou falando como audiotécnica, que a audiotécnica está sempre por trás dos seus VARs, mas eu acredito que isso é uma coisa inevitável. As contas grandes vão ser atendidas globalmente, direto pelos fabricantes. As contas menores e as contas pequenas vão ser atendidas pelos integradores. E quem nadar contra isso vai estar nadando contra uma realidade. É a realidade. Desintermediação e escala. Acho que esses são os dois conceitos importantes. Perfeito. Obrigado. Nós vamos agora para a segunda pergunta.